Isso aqui é mesmo o que você está pensando. Um filtro de café. Agora, o que um filtro de café tem a ver com comunicação? Eu sou Guilherme Constâncio, mentor de comunicação, e calma que eu vou te explicar tudo. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já se deparou com uma pessoa que, enquanto falava, você apenas conseguia olhar no rosto dela e simplesmente você não entendia nada do que ela estava falando. Você até se esforçava para entender, mas ela falava de uma maneira tão técnica, tão complexa, com termos, palavras em outros idiomas. Ela falava de uma forma que você simplesmente não fazia ideia da onde ela queria chegar com aquela comunicação, o que ela estava querendo dizer, você simplesmente não entendia nada. E aí chegou o momento daquela conversa que você apenas ficou olhando no rosto dela e fazendo assim, ó. E quando acabou a conversa, você virou as costas e saiu com um semblante de muita preocupação, porque você não entendeu nada que a pessoa disse. Diante dessa situação, você poderia ter duas atitudes. A primeira atitude é perguntar para a pessoa o que ela quis dizer com aquilo, mostrar que você tinha uma dúvida. E a segunda atitude seria apenas aceitar que você não entendeu nada e tentar fazer da forma que você entendeu o que vier na tua cabeça. Agora, se eu te disser que isso acontece na prática, no dia a dia, e que na maioria das vezes, se você é líder numa empresa, se você se comunica com a tua equipe e se comunica dessa maneira complexa, pode ser que muitas vezes a tua equipe tenha essa segunda atitude aqui, ó, fingir que entendeu. E é nesse momento que nós temos um problema de comunicação. Esse problema tem um nome, nós chamamos isso de ruído. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre ruídos de comunicação. Para ser bem didático aqui, um ruído de comunicação é quando algo atrapalha a clareza da comunicação. E aí a outra parte, a outra pessoa, não entende nada que você disse. O entendimento da mensagem não aconteceu. Ou seja, a comunicação não foi clara o suficiente para isso. Isso é um ruído. Um ruído pode acontecer por conta de um desconhecimento da língua portuguesa até. Aquela pessoa não entendeu a palavra que você utilizou, a construção da frase que você utilizou. O ruído pode acontecer porque você usou um outro idioma na sua fala e aquela pessoa nunca ouviu falar aquela palavra que você usou. Ou o ruído pode acontecer porque a sua comunicação foi complexa demais, técnica demais, profunda e detalhada demais e aquela pessoa realmente nem ficou com você durante a conversa. Ela preferiu devagar e pensar em outro assunto. Este ruído, principalmente, nós chamamos de ruído da complexidade. Aliás, existem outros vários ruídos, a gente aborda isso na Universidade da Comunicação, a nossa plataforma, você pode conhecer mais sobre isso, e lá existem mais conteúdos sobre os ruídos, mas olha, esse ruído é um dos principais, e que mais atrapalha o crescimento de empresas, o crescimento de carreira, que mais atrapalha a vida das pessoas, até porque isso acontece em todo lugar, até dentro de casa. Agora, como resolver esse ruído? Simples. Com um filtro. Assim como você utiliza um filtro de café para tornar o café mais puro, para que você possa ingerir o café, você tem que fazer o mesmo na sua comunicação. Utilizar um filtro para tornar a sua comunicação mais pura, a essência da sua fala, para que a outra pessoa do outro lado possa entender o que você quis dizer, possa ingerir o que você quis dizer. Veja só, o que é uma comunicação pura, a essência da comunicação, uma comunicação filtrada? É aquela em que você, antes de falar, pensou em quem iria ouvir. Você estudou o seu público. Mas mais do que isso, você encontrou formas diferentes de falar sobre aquele assunto. Veja, você pode ser um gênio sobre um assunto específico e você poderia muito dar detalhes técnicos sobre aquele assunto. Só que se você analisou que o seu público não vai entender nada, será que vale a pena você buscar um exemplo didático para o seu público entender? Será que vale a pena você levar um objeto para a pessoa entender? Será que vale a pena você desenhar para a pessoa entender? Quando você filtra a sua comunicação, você escolhe o que você pode dizer, mas mais do que isso, você encontra formas de deixar mais claro isso para a pessoa, recorrendo a outras formas de comunicação. Por exemplo, a comunicação que eu uso aqui é verbal, mas se eu trago aqui um objeto, eu estou trazendo uma comunicação muitas vezes não verbal para você. Eu trago um objeto e mostro para você. Às vezes o meu corpo comunica algo que pode deixar mais clara a mensagem. O que importa aqui é filtrar o que você diz. Quando você se comunicou pela última vez e falou sobre um assunto complexo, você parou para pensar e filtrar o que você estava dizendo? Será mesmo que as pessoas entenderam da forma que você gostaria que entendessem? Agora, o pior problema é quando você se comunica sem filtros, a pessoa finge que entendeu, ela vai lá e faz do jeito que ela acredita ser certo, e aí não dá certo. E aí você dá uma bronca nela porque ela fez errado. Mas na verdade a culpa é tua, não é da pessoa. Porque foi você que, mesmo falando para a pessoa várias vezes como deveria ser feito aquilo, não mudou a forma de se comunicar.
Eu sei que é duro ouvir isso, mas vale muito a pena entender como essa filtragem na comunicação pode nos ajudar. E sempre tem forma de melhorar. Por isso, para resolver a sua comunicação complexa, lembre, às vezes um filtro pode mudar tudo. Filtrar a sua mensagem de acordo com o seu público, encontrar maneiras de tornar o seu café, ou melhor, a sua comunicação muito mais pura, simplificada. Se algo que você diz em 10 minutos poderia ser dito em 1 minuto, com palavras mais fáceis de entender, mais simples e sem muita complexidade, prefira 1 minuto. Ah, Gui, mas eu quero falar isso de forma mais profunda, para as pessoas verem o meu conhecimento. Tudo bem, faça 1 minuto. Se a pessoa ficou mais curiosa, se ela quis ouvir mais, marca o próximo minuto. E assim, de minuto em minuto, você vai demonstrando o seu conhecimento. Mas mais vale você se preocupar com a filtragem. Ir aos poucos. Assim você vai ensinando e dando a oportunidade da pessoa te entendendo aos poucos também. Bom, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, porque assim você vai poder melhorar muito mais a sua comunicação.